Queridos amigos e irmãos, com o coração agradecido pela eleição do novo Papa, refletimos hoje sobre o significado da entrega do anel do pescador ao novo sucessor de São Pedro. Conquistar os homens para o Evangelho. Uma das características fundamentais própria daquele que foi escolhido para conduzir a barca de São Pedro deve ser a de amar os homens que lhe foram confiados, assim como ama Cristo, a cujo serviço se encontra. Apacenta as minhas ovelhas, diz Cristo a Pedro, diz a mim e a vocês todos. Apacentar significa amar, e amar quer dizer também estar prontos para sofrer. Amar significa dar às ovelhas o verdadeiro bem, o alimento da verdade de Deus, da palavra de Deus, o alimento da sua presença, que Ele nos oferece no Santíssimo Sacramento. Nós precisamos rezar pelo novo Papa, para que aprenda cada vez mais a amar o Senhor. Rezar por Ele, para que aprenda a amar cada vez mais o seu rebanho, nós, a Santa Igreja, cada um de nós singularmente e todos nós juntos. Rezar por Ele, para que não fuja por receio diante dos lobos. Rezar uns pelos outros, para que o Senhor nos guie e nos aprendamos a guiar-nos uns aos outros. O chamado de Pedro para ser pastor acontece depois de uma pesca abundante. Depois de uma noite durante a qual tinham lançado as redes sem pescar nada, os discípulos veem na margem do lago o Senhor ressuscitado. Ele ordena-lhes que voltem a pescar mais uma vez. E eis que a rede se enche tanto que eles não conseguem tirá-la para fora da água. 153 peixes grandes. Apesar de serem tantos, a rede não se rompeu. Esta narração, no final do caminho terreno de Jesus com seus discípulos, corresponde a uma narração lá do começo. Também então, os discípulos não tinham pescado nada durante toda a noite. Também então Jesus tinha convidado Simão a fazer-se ao largo mais uma vez. E Simão, que ainda não era chamado Pedro, deu a admirável resposta: Mestre, porque tu o dizes, lançarei as redes. E Jesus confia-lhe a missão. Não tenhas medo, de agora em diante serás pescador de homens. Também hoje é dito à Igreja e aos seus sucessores, aos sucessores dos apóstolos, que se façam ao largo no mar da história e que lancem as redes para conquistar os homens para o Evangelho, para Deus, para Cristo, para a vida. Os Santos Padres dedicaram um comentário muito particular a esta tarefa. Eles dizem assim: para o peixe criado para a água, é mortal ser tirado para fora do mar. Ele é privado do seu elemento vital para servir de alimento ao homem. Mas na missão do pescador de homens, acontece o contrário. Nós, homens, vivemos alienados nas águas salgadas do sofrimento e da morte, num mar de obscuridão sem luz. A rede do Evangelho tira-nos para fora das águas da morte e nos conduz ao esplendor da luz de Deus na verdadeira vida. É precisamente assim na missão de pescador de homens, no seguimento de Cristo. É necessário conduzir os homens para fora do mar salgado de todas as alienações, rumo à terra da vida, rumo à luz de Deus. É precisamente assim. Nós existimos para mostrar Deus aos homens. E só onde se vê Deus, começa verdadeiramente a vida. Só quando encontramos em Cristo o Deus vivo, conhecemos o que é a vida.
Não somos o produto casual e sem sentido da evolução. Cada um de nós é o fruto de um pensamento de Deus. Cada um de nós é querido, cada um de nós é amado, cada um é necessário. Não há nada mais belo do que ser alcançados, surpreendidos pelo Evangelho, por Cristo. Não há nada mais belo do que conhecê-lo e comunicar com os outros a sua amizade. A tarefa do pastor, do pescador de homens, muitas vezes pode parecer cansativa, mas é bela, é grande, porque, em definitiva, é um serviço à alegria de Deus que quer entrar no mundo. Refletamos aqui mais uma coisa. Quer na imagem do pastor, quer na imagem do pescador, sobressai de maneira muito explícita o chamado à unidade. Tenho ainda outras ovelhas que não são deste redil, diz Jesus. Também estas eu preciso de trazê-las, e ouvirão na minha voz, e haverá um só rebanho e um só pastor, disse Jesus no final do sermão do bom pastor. E a narração dos 153 grandes peixes termina com a gloriosa constatação: apesar de serem tantos, a rede não se rompeu. Ai de nós, Senhor amado, se agora por acaso a rede se romper, nós poderíamos dizer assim, mas nós não devemos pensar isso. Devemos nos alegrar pela promessa que o Senhor nos faz, que não nos desilude, e nós temos que fazer todo o possível para percorrer este caminho rumo à unidade que o Senhor nos prometeu. Nós devemos fazer memória disso na oração ao Senhor, como pedintes, e dizer: sim, Senhor, recorda-te de tudo que tu prometeste. Faz com que sejamos um só coração, uma só alma, haja um só pastor e um só rebanho. Não permitas que a tua rede se rompe e ajuda-nos a ser servos da unidade. Muitos anos atrás, no dia 22 de outubro de 1978, quando o Papa João Paulo II deu início ao seu ministério, na Praça de São Pedro, ele fez ecoar para o mundo aquelas palavras inesquecíveis e que continuam ainda atuais. Não tenhais medo, abri de par em par as portas a Cristo. O Papa dirigia-se aos fortes, aos poderosos do mundo, aos quais tinham medo que Cristo pudesse tirar algo ao seu poder, se o tivessem deixado entrar e concedido a liberdade e a fé. Sim, ele ter-lhes-ia certamente tirado algo. O domínio da corrupção, da perturbação do direito, do arbítrio, mas não teria tirado nada do que pertence à liberdade do homem, à sua dignidade, à edificação de uma sociedade justa. João Paulo II falava também a todos os homens, sobretudo aos jovens. Porventura, não temos todos nós, de um modo ou de outro, medo, se deixarmos entrar Cristo totalmente dentro de nós, se nos abrirmos completamente a Ele, medo de que Ele possa tirar-nos algo da nossa vida? Não temos, porventura, medo de renunciar a algo de grandioso, único, que torna a vida tão bela? Não arriscamos, depois de nos encontrarmos na angústia e privados da liberdade? E mais uma vez, naquela ocasião, o Papa queria dizer: não, quem faz entrar Cristo na sua vida, nada perde, nada, absolutamente nada perde. Meus irmãos, só nesta amizade com Cristo se abrem de par em par as portas da vida. Só nesta amizade se abrem realmente as grandes potencialidades da condição humana. Só nesta amizade nós experimentamos o que é belo
e o que liberta. Cristo dizia ao Papa Bento XVI, no começo de seu ministério petrino, não tira nada, ele dá tudo. Quem se doa por ele recebe o cêntuplo. Sim, abrimos de par em par as portas a Cristo e encontraremos a vida verdadeira. E que Deus abençoe a todos em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.